240 anos depois da sua morte, Ribeiro Sanches é ainda o penamacorense mais notável de sempre. Do primeiro fôlego na vila ao último em Paris, o médico e cientista construiu o seu lugar na história europeia, deixando uma obra que ainda hoje apaixona muitos investigadores e que é o alicerce de uma casa que lhe é dedicada em Penamacor. Sendo de facto a maior figura, ou aquela que nós consideramos de maior destaque ao nível do seu papel em toda a Europa, entendemos que efetivamente António Nuno Ribeiro Sanches merecia um espaço digno, um espaço onde pudéssemos de facto retratar a sua vida, a sua obra, mas não só. Porque, efetivamente, a Casa Ribeiro Sanches é uma casa da medicina sefardita e, portanto, ela conta, no fundo, a história de outros médicos, como Ribeiro Sanches, que, durante o século XVIII, exerceram a sua função de médicos por esse mundo fora, e especialmente na Europa. Ele sai daqui, como eu disse, vai para Salamanca estudar em busca de novos conhecimentos. Depois, entretanto, ele centra-se naquilo que era o foco do conhecimento da Europa das Luzes, de produção de conhecimento da Europa das Luzes do século XVIII, que era Paris, a Europa Central. Depois, entretanto, tem ligações por todo o lado dentro da Europa, não é? Vemos que o seu grande mentor, Hermann Bogorev, em Leiden, o fez ir até à Rússia e depois, entretanto, com ligações a Londres e outros pontos, mas fora disso, ele teve ligações. Tal como outros na sua época, Ribeiro Sanches foi forçado ao exílio devido às raízes judaicas. E para lembrar que não foi o único, os visitantes são recebidos pelos nomes dos médicos, físicos, cirurgiões e boticários que enfrentaram a prisão, a tortura e a morte a mando do Tribunal do Santo Ofício. Efetivamente, começou a perceber-se que havia muitos nomes que estavam ligados a esta arte nos processos da Inquisição. E os nomes que se apresentam lá embaixo, naquela que é para nós a parede de todos os nomes, embora não sejam todos, e é importante que se frise isso, que mais possam vir das investigações que estão a ser feitas e que iam ser feitas no futuro. São cerca de 400, se não me engano, 490 nomes, cerca de 5 centenas de nomes, que ali estão, foram levantados todos os processos da Santa Inquisição e que dizem respeito a médicos, a cirurgiões, boticários, físicos, entre outros ligados a esta arte. Parte da exposição é também dedicada a figuras da história da medicina cujo percurso é semelhante ao de Ribeiro Sanches, como Amato Lusitano ou Garcia Dorta. No piso superior, o foco incide no penamacorense e nas personalidades com que se cruzou. Mas o maior tesouro está guardado fora da vista dos visitantes. Não é e não tem muitos objetos ligados à medicina, mas tem efetivamente um grande acervo documental de várias centenas de documentos que podem ser estudados, que podem ser apreciados e que esta casa também tem de facto esta função, que é a de dar a possibilidade aos investigadores de poderem vir até cá e poderem estudar aqueles documentos que existem lá, porque efetivamente há muito para descobrir ainda sobre Ribeiro Sanches. Ele é efetivamente um enciclopedista. Ele tem artigos publicados nessa grande enciclopédia que é a Enciclopédia Francesa. Ou seja, ele era um cientista que publicava artigos. Ou seja, a grande obra que ele tem publicada foi publicada após a morte de Ribeiro Sanches. A Câmara Municipal tem feito tem patrocinado algumas publicações de outros autores, nomeadamente as obras de Faustino Cordeiro no final do século XX, depois outras já em 2002 ou 2003, e depois agora mais recentemente a obra do Francisco Abreu, Ribeiro Sanches, um sábio errante, entre outras, sim, como eu estou a dizer, tem havido uma série de obras que foram publicadas, umas baseadas nos textos de Ribeiro Sanches e outras baseadas na vida e na obra deste médico. As raízes judaicas de Ribeiro Sanches estão ainda representadas numa sinagoga erguida mais de 300 anos depois do seu nascimento. Aqui, a criação deste espaço não se pode dizer que tenha uma relação direta com a presença de judeus aqui dentro desta casa, e então a tentativa foi recriar efetivamente. E recriar também já num pensamento de podermos acolher futuras comunidades judaicas. Ou seja, o espaço foi construído, foi constituído, necessita de ser agora ritualizado para que aquilo possa efetivamente servir de um espaço de ritual da comunidade judaica, mas pode servir também como uma forma de acolhimento dessa comunidade judaica que possa vir a fixar-se em Penamacor.
Os 240 anos da morte de Ribeiro Sanches são assinalados com uma exposição dedicada às plantas medicinais usadas na cura, que estará no Museu Municipal entre 14 de outubro, a data da morte, e 7 de março, a do nascimento. Mas Pena Macor prepara também um congresso. Também haverá um ponto alto em novembro, que será no dia 13, 14 e 15 de novembro, o Congresso Internacional de Judaísmo e Interculturalidades, que vai juntar, de facto, também em Pena Macor muitos estudiosos, muitas pessoas interessadas na história, portanto, e que têm, no fundo, também com esta temática. Mais razões para continuar a descobrir uma personalidade de quem se disse que nasceu para servir o mundo e não para se servir dele.